Me diz uma coisa, qual é o teu problema? Tá com algum problema aí? Qual é o teu problema aí? Aqui é o Davi e mais um Insight do Davi. E se você se assustou porque eu perguntei qual é o seu problema, talvez você não tenha problema nenhum, talvez você tenha algum problema, talvez você tenha muitos problemas. Eu tenho problemas também, todo mundo tem problemas. Mas você já parou para pensar de uma forma diferente sobre problemas? Sobre ter os problemas certos ou sobre como ter os problemas? Mas eu vou contar um negócio para vocês, tá? Você que assiste o meu Insight do Davi, se você me acompanha os meus vídeos, e se você me acompanha no Facebook, enfim, você sabe que eu tenho um coach, eu contratei um coach, é uma pessoa que ele é um profissional que te ajuda a alinhar os seus projetos, ajuda a alinhar as suas metas. Ele é um profissional que vai fazer com que você se descubra, que você vai descobrir as suas potencialidades. Ele ativa as suas potencialidades. Bom, sobre o que é coach, ou sobre como fazer coach, ou sobre esse profissional, eu vou deixar para um próximo vídeo. Talvez se você tem uma dúvida também, você pode escrever aqui embaixo sobre o que é coach. Enfim, algumas pessoas me perguntam, tem pessoas que já sabem o que é coach, outras pessoas não sabem o que é coach, tá? Mas assim, eu estava numa sessão de coach e eu já chego lá no problema que eu quero contar para você sobre essa história dos problemas, se você tem um problema. Eu tava na minha sessão de coach e eu quero contar um negócio para você, tá? Eu quero falar um negócio para você. Mas aqui, ó, esse negócio vai ficar só entre nós, tá? Nesse insight de hoje é um insight um pouco diferente, tá? Nesse insight de hoje eu quero te mostrar uma partezinha do que aconteceu na minha sessão de coach. Mas eu quero que fique só entre eu e você, só entre nós, essa sessão. Então você vai olhar por dentro como que é uma sessão de coach. E eu gravei, eu separei uma partezinha dessa sessão de coach com o meu coach, que fala justamente sobre problemas. E acontece que cada sessão é incrível. Cada sessão de coach, você tem um clímax. Você tem um clímax, tem um ponto que o coach, ele cirurgicamente, ele vai lá e ele alfineta você. E você desponta. Cada sessão você sobe um nível. Cada sessão eu tô subindo um nível. E agora você aqui presta bastante atenção. Você vai ter a oportunidade de ver a sessão por dentro. Eu gravei a sessão. E eu quero que você fique atento a essa sessão que vai falar sobre problemas. Então, fique atento nesse vídeo até o final para ver uma partezinha dessa sessão de coach com o meu coach, Carlos Magno, tá? Fique atento nessa sessão, nessa partezinha dessa sessão onde a gente falou sobre problemas, e eu quero compartilhar com você o que aconteceu nesse vídeo. Quem sabe ajude você a formular melhor os seus problemas, e você vai entender como é bom ter problemas. Essa sessão é com o Carlos Magno, meu coach do coração. Carlos, bom, não conta pro Carlos que eu gravei, tá? Possivelmente, se Carlos, você tá assistindo esse vídeo aqui, eu tive que compartilhar isso com a minha audiência, tá? E você vai ver essa sessão com o Carlos Magno na minha sessão de coach. Você vai ver uma sessão de coach por dentro, como que ela funciona, ou, na verdade, uma partezinha do que foi essa sessão, justamente nessa parte dos problemas. Problema é uma pergunta específica contextualizada. Isso é um problema. Mas as pessoas confundem problema com fato. Fato é um acontecimento que as pessoas confundem com problema. Não tem aquela história eu não sei quem é que disse isso, mas você só consegue resolver algo se você sai do nível do problema e vai para o nível da solução. Acho que foi Einstein que disse. Você tem que sair do nível do problema e ir para o nível da solução. Como você sai do nível do problema para a solução? Você pode deixar de considerar o problema, o fato como um problema, e considerar um problema como de fato ele é. Uma pergunta específica contextualizada que te leva para a solução. E pergunta para uma pessoa: me fala um problema que você tem.
Cara, você vai ouvir de todo mundo falar assim, ah, meu problema é meu salário, eu ganho pouco, eu não tenho dinheiro. Eu ganho pouco. Isso não é um problema, isso é um fato. Agora, um problema é como você disse. Como eu faço para aumentar em 20% a minha renda mensal? Até tanto. Isso é um problema sério. Por quê? Porque vai te fazer o quê? Vai abrir a sua mente. O que acontece quando você faz uma pergunta dessa? E abre a sua mente para possíveis estratégias para poder resolver aquilo. Mas enquanto você está assim, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que vender o produto, eu tenho que vender meu primeiro produto. Eu tenho que, além de ser um problema, você se força emocionalmente a fazer aquilo, tem algo te controlando que não é você mesmo. Aí tá, eu tenho que fazer isso. Você não é um problema autêntico e você não vai encontrar solução facilmente. Porque emocionalmente você está na zona do problema. Você não está na zona da solução. Quando você se mete na zona do problema é quando você encara o problema como um fato. E aí não dá, entendeu? Oi? Você gravou. Eu sei que você gravou. Aí o que acontece? Se você faz isso, emocionalmente, você fica desequilibrado. O que faz com que a sua perspectiva, o significado que você dá ao problema, ele se amplie mais ainda. E aí você vê um problema pequeno como uma solução fácil, como um problema muito grande. Por quê? Porque você não está vendo o problema como ele de fato é, mas vendo o problema como fato. E aí o que acontece? Um fato é algo muito grande. Mentalmente, assim, está acontecendo isso. As pessoas, quando relatam um problema, dizem, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quando ela conta o problema, ela conta, na verdade, o fato que ela está vivendo. E ela conta o fato com as emoções que ela está experimentando. E isso faz com que ela se sinta cada vez pior naquilo que ela está fazendo. Quando você pensou assim, como eu faço para poder terminar o funil, né? Terminar o funil de vendas até tal data. Isso é um problema genuíno. Porque esse problema já vai te levar para a solução. Dentro dele já está engendrada a solução. Todo problema tem uma solução engendrada dentro dele. Todo problema tem. Agora, se você confunde problema com fato, você nunca vai achar a solução. Por isso que a maioria das pessoas ficam ansiosas. Agora, tem gente que confunde, por exemplo, diz assim, eu estou cheio de problemas. Você pergunta para ele, fala um problema que você tem, então. A pessoa não sabe dizer. Não sabe dizer. Porque ela não sabe formular problemas. Ela não sabe. Ela está imersa numa dor tão grande e está tão ansiosa com a preocupação, que é na verdade o grande problema que ela está, que ela não sai daquilo. Ela vê aquilo, que um fato é algo muito grande. Ela está imersa naquele fato triste, naquele fato que aconteceu sem que ela esperasse, ou que está trazendo um pouco de dor para ela. Ela vê aquilo como problema, mas o problema não é aquilo, é como sair daquilo. É como ela faz para poder sair daquilo. O problema é como eu faço para ter mais energia no fim do dia, depois de ter um dia todo inteiro de trabalho, para eu poder me dedicar a tal coisa. Isso é uma pergunta específica, contextualizada. Aí vem, pô, posso tomar mais água. Posso dormir mais 1 hora à noite, porque eu vou ter mais energia, dormir mais cedo. Eu posso também. Aí você começam a vir as respostas. Só a partir do momento em que você formula uma pergunta específica, contextualizada. Mas ela tem que ser assim, específica e tem que ter um contexto. Porque nós somos seres de contextos. Tudo na nossa vida acontece dentro de um contexto. Você fala assim, aí entra numa outra questão agora. Você fala assim, eu estou triste. Eu estou triste nesse contexto. Mas nossa sociedade exige que você esteja triste em qualquer lugar, se você está triste. Não. Eu posso estar triste num contexto. Eu posso estar totalmente feliz no outro. Eu posso, por exemplo, alguém da minha vida, da minha família, morrer e eu posso estar feliz por dentro. Não feliz com o fato, mas eu posso estar sentindo felicidade. A felicidade pode estar em mim, apesar de eu estar triste naquele momento. Tem muita gente que não consegue entender essa diferenciação, essa distinção entre uma coisa e outra. Nem sei porque eu falei nisso, mas já falei nisso agora. Entrou no meio aqui, entrou um parêntese, já foi, agora não sei por que esse trem foi, mas foi lá. Mas o problema, voltando ao problema, o problema é algo que se a pessoa não souber formular muito bem, o que ela vai ficar? Ela vai ficar rodando no mesmo lugar. Feito cachorro correndo atrás do rabo. Ela vai ficar rodando no mesmo lugar. Ele vai ficar rodando. Você olha, pode perceber, há muitas pessoas que têm um potencial imenso para realizar muitas coisas na vida, e o que elas fazem? Elas ficam envolvidas em problemas que são, na verdade, uma ilusão de ótica delas, ou uma ilusão mental. Elas criaram na cabeça delas que aquele fato é o problema delas,
E elas vivem imersas naquele fato o tempo inteiro e não conseguem enxergar perspectivas diferentes para poderem enxergar saídas. Só quando você tem essa capacidade de enxergar de verdade o problema que você está vivendo, e aí então que a solução vai começar a aparecer. Porque a solução sempre está engendada no problema. Eu já ouvi isso, um monte de gente falar isso, tá? Muita gente dizer isso. Quando você tem um problema, a solução já está dentro do problema. Mas como é que se formula o problema? Como é que uma pessoa formula o problema autenticamente para manter o foco de fato naquilo que ela tem que fazer? Na maioria das vezes ela não sabe. Tem um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa. E o que acontece? Agora é aquela coisa. Sabe quando você vai nas distinções? Vai numa distinção, vai noutra. Você vê a estrutura toda pronta, você vai com o olhar clínico lá naquele ponto que precisa de um enchimento para poder tornar mais robusto, dar mais consistência. É assim que o processo vai acontecendo. Comigo. Não sei se com todo mundo é assim. Comigo é assim. Eu vou no ponto certo. Eu, às vezes, não gosto de usar a ferramenta prontinha. A ferramenta prontinha é boa para algumas coisas. Chega um certo ponto do processo em que eu tenho que ser coach faixa preta. O que é coach faixa preta? É o coach que enxerga a filigrana para poder desenvolver o outro. E essa distinção para você entre fato e problema, ela vai ser nessa semana elemento de produtividade. Junta tudo, junta agora o cara que medita, o cara que tem uma biblioteca, que acessa a biblioteca, que sabe, que começa a perceber quando o self 1 e o self 2 falam. Você junta agora essa questão de se você saber formular exatamente o problema. E você chegar para um menino desse. O menino chega para você, professor, tô com um problema aqui, o cara bateu em mim. Pá, mas isso não é um problema, isso é um fato. Agora, como você faz para poder lidar com essa situação especificamente? Isto é um problema. Ou o que eu tenho que pensar, ó, isso é um problema. O que eu tenho que pensar para que eu sinta ou esteja em estado de recurso sempre?